conteúdo de hoje, a proposta é analisar de forma profunda o que acontece quando uma mulher demonstra perda de interesse e como lidar com essa situação de maneira consciente e estratégica. Então, ao longo desta explicação, serão apresentados os motivos que levam a esse afastamento, os erros mais comuns cometidos pelos homens e as atitudes que podem ser adotadas para tentar reverter esse cenário. A intenção é trazer clareza sobre comportamentos, expectativas e dinâmicas modernas dos relacionamentos, mostrando como fatores externos, especialmente o excesso de estímulos proporcionado pela tecnologia e pelas redes sociais, influenciam diretamente a forma como as pessoas se conectam. Atualmente, muitas mulheres estão constantemente expostas a mensagens, aplicativos, notificações e múltiplas possibilidades de interação, o que gera uma sensação permanente de validação e abundância de opções. Esse contexto faz com que o interesse possa se dissipar com mais facilidade, já que a atenção é constantemente disputada. Além disso, atitudes como demonstrações exageradas de carência, validação excessiva, falta de firmeza emocional e prioridade desequilibrada pode transmitir fragilidade e reduzir a atração inicial. Mesmo quando existe interesse genuíno no começo, comportamentos inadequados ao longo do tempo tendem a comprometer a conexão. Também é importante considerar experiências passadas e padrões emocionais que podem influenciar o envolvimento atual, tornando algumas pessoas mais propensas ao distanciamento. Em um ambiente marcado pela sobrecarga de estímulos e pela facilidade de substituição, torna-se fundamental compreender essas dinâmicas para desenvolver maturidade emocional, fortalecer a própria postura e aprender a se adaptar às exigências dos relacionamentos contemporâneos. Então, nesse contexto, é fundamental compreender que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos motivadas principalmente pela busca de emoção e estímulo constante. Isso significa que algumas mulheres se aproximam não por interesse profundo, mas pela sensação momentânea que a interação proporciona. Quando o homem não desperta reações emocionais, não demonstra leveza, humor ou espontaneidade, nem cria momentos ali marcantes, os conflitos tendem a surgir com mais facilidade. Diante dessa situação, a primeira atitude necessária é o distanciamento estratégico. Isso não significa indiferença, mas sim a retirada consciente dos principais recursos que alimentam o interesse: tempo, atenção e validação. Esses elementos funcionam como a verdadeira moeda emocional em uma relação. Diferentemente dos homens que muitas vezes associam validação ao contato físico ou à conquista, as mulheres costumam atribuir valor às experiências, à atenção recebida e à forma como são estimuladas emocionalmente. No entanto, quando ocorre uma separação, rejeição ou traição, muitos homens reagem tentando resolver tudo imediatamente e intensificando o contato, enviando mensagens frequentes, mantendo interações diárias e demonstrando dependência emocional. E esse comportamento, longe de fortalecer a conexão, evidencia fragilidade, insegurança e dificuldade de seguir em frente, o que acaba afastando ainda mais a parceira. Por isso, é essencial identificar os momentos em que houve excesso de validação, prioridade desequilibrada ou abandono dos próprios objetivos. Então, a partir desse reconhecimento, torna-se necessário adotar uma postura mais firme, confiante e alinhada aos próprios valores. Demonstrar independência emocional, ter propósito claro, administrar melhor o tempo e investir em crescimento pessoal são atitudes que reforçam uma imagem mais sólida e atraente. Em vez de desperdiçar energia com distrações vazias ou relacionamentos sem direção, o foco deve estar no desenvolvimento individual. Essa postura funciona porque desperta curiosidade e questionamentos, fazendo com que a outra pessoa reflita sobre a ausência, a autonomia e a autoconfiança demonstradas. No entanto, embora esse comportamento possa gerar interesse, ele também revela um aspecto problemático dos relacionamentos modernos, nos quais muitas pessoas buscam atenção constante, mas nem sempre valorizam verdadeiramente quem a oferece.
Então, nesse cenário, o valor real acaba sendo substituído por uma percepção superficial construída a partir da validação momentânea e da competição por atenção. Nos tempos atuais, muitos homens não precisam necessariamente desenvolver competências sólidas ou construir uma masculinidade fundamentada em responsabilidade, disciplina e consistência. Em muitos casos, basta aparentar essas qualidades por meio da forma como utilizam o tempo, pela vida social ativa que exibem e pela impressão de que despertam interesse em outras mulheres. Dessa forma, o valor que antes estava relacionado à capacidade de proteger, prover e até mesmo de sustentar, passa a ser substituído por indicadores superficiais, como status social, carisma em ambientes coletivos e até mesmo números em redes sociais. Seguidores, curtidas e visibilidade tornam-se parâmetros de avaliação. Com isso, o valor real construído por meio de esforço, de caráter e compromisso acaba sendo substituído pelo valor percebido, que depende da imagem projetada externamente. Embora esse modelo seja cada vez mais comum, ele carrega aspectos negativos, pois prioriza aparências em vez de substância. Por essa razão, o caminho mais saudável é investir em objetivos concretos, em uma missão pessoal bem definida e em princípios sólidos que orientem a vida. Dedicar-se a algo verdadeiro, significativo e duradouro tende a gerar mais satisfação do que buscar validação momentânea, certo? Quando um homem enfrenta sofrimento emocional, como o fim de um relacionamento, a perda de interesse da parceira ou até mesmo uma traição, é natural sentir fragilidade. No entanto, nesses momentos, torna-se essencial demonstrar equilíbrio, autocontrole e força emocional, mesmo quando existe dor interna. É possível agir com firmeza, com maturidade e dignidade. Essa postura não significa reprimir sentimentos, mas aprender a administrá-los de forma consciente. O desenvolvimento da autoconfiança está diretamente ligado à capacidade de enfrentar o medo, a insegurança e a vulnerabilidade sem deixar dominar por eles. No contexto dos relacionamentos modernos, quem não aprende a controlar as próprias emoções acaba ficando refém das atitudes e decisões do outro. Quanto mais uma pessoa permite que alguém externo determine o seu estado emocional, mais tempo, energia e foco são desviados de seus objetivos pessoais e profissionais. Quando suas decisões passam a ser guiadas pelo medo da rejeição, pela necessidade constante de validação ou até mesmo pela insegurança emocional, o foco deixa de estar na própria evolução e passa a estar nas atitudes de outra pessoa. Nesse ponto, muitos homens percebem que não lhes falta vontade, mas sim direção, estratégia e controle emocional. E é exatamente nesse momento que se torna fundamental buscar conhecimento estruturado capaz de reorganizar a mentalidade e fortalecer a autoconfiança e desenvolver uma postura mais segura nos relacionamentos. Então, pensando nisso, eu quero indicar o audiobook Código da Atração, a forma psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse audiobook é um material criado para quem deseja transformar sua forma de pensar, de agir e se posicionar emocionalmente. O formato em áudio foi desenvolvido para se adaptar à sua rotina, à corrida do dia a dia, permitindo que você aprenda enquanto dirige, treina, caminha, trabalha ou realiza tarefas domésticas. Dessa forma, o conteúdo se integra à sua vida sem exigir que você pare absolutamente tudo para estudar, tornando o processo de evolução mais prático, constante e eficiente. Além disso, ouvir o conteúdo estimula a absorção emocional das mensagens, facilitando a internalização dos conceitos e a aplicação imediata na sua realidade. Se ainda assim você prefere consumir esse tipo de material em formato escrito, também existe a opção em e-book para que você possa ler no seu ritmo, marcar trechos importantes e revisar sempre que quiser. O mais importante é que você tenha acesso ao conhecimento certo para fortalecer a sua mentalidade, desenvolver maturidade emocional e construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. O link para acessar o Código da Atração está no primeiro comentário fixado.
Aproveite essa oportunidade para investir em si mesmo, retomar o controle da sua vida emocional e dar um passo concreto na direção da sua melhor versão. A mensagem central é compreender por que o interesse foi perdido, reconhecer os próprios erros e agir de forma estratégica para reconstruir a própria identidade e direção. Reconquistar o interesse de alguém não depende de insistência, mas de crescimento individual, de postura firme e alinhamento com uma missão de vida construída diariamente. Cada homem precisa refletir sobre os seus valores, suas metas e o caminho que deseja seguir. A partir disso, torna-se possível atrair relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Para aqueles que enfrentam dificuldades em atrair parceiras ou manter relacionamentos estáveis, existem programas, orientações e materiais especializados que oferece acompanhamento individual e estudos de caso voltados ao desenvolvimento pessoal e afetivo. Esses recursos são voltados tanto para homens solteiros quanto para aqueles que desejam fortalecer aí os seus vínculos familiares e conjugais. Por fim, a proposta é incentivar o compromisso com a própria evolução, a busca por relacionamentos mais conscientes e a valorização do crescimento contínuo, encerrando o conteúdo com um convite à participação, ao engajamento e ao acompanhamento dos próximos materiais. Então, se você curtiu o conteúdo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e aproveita e já se inscreve aqui no canal. Se você tem interesse na mentoria individual, me chama aqui embaixo. Eu vou te deixar um número de WhatsApp, você pode entrar em contato e a gente pode estar aí trocando ideias sobre a mentoria individual, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, te espero lá. Tchau, tchau!